Olá pessoal, saudações tricolores, bem-vindos ao Leiteria do Castilho, canal e casa do Tricolor Raiz. Uma boa semana para você e para nós. A gente tem uma semana tranquilona, começando hoje, quer dizer, começou ontem, né? Mas pra gente começa hoje. Vamos falar do jogo do Flusão? O Fluminense ontem trouxe um pontinho de BH. Foi um resultado que eu acho bom, porque se nós passarmos pelo Vasco, e eu creio que nós iremos passar na Copa do Brasil, a provável final, se o Cruzeiro passar pelo Corinthians, que também é um clássico, vai ser Fluminense e Cruzeiro. E eu acho que a gente tem tudo para, passando pelo Vasco, e jogar para igual e ganhar a Copa do Brasil. Mais um título, né? Isso é importante. Eu acho que o Fluminense ontem, ao contrário do que a grande maioria pensava, pelos jogos que a gente tem feito fora de casa, surpreendeu. Foi um time que nos primeiros 15, 20 minutos foi dono da situação. Foi um time que desses 15, 20 minutos até os 25 minutos do segundo tempo, jogou de igual para igual. A maior prova disso, tem uma coisa que a pessoa, porque eu acho que o Fábio fez defesas mais bacanas do que o goleiro deles. Fez duas grandes defesas. A outra eu acho que foi uma defesa bonita, plasticamente de se ver, mas não foi uma defesa. Mas foi duas grandes defesas. E na casa dos outros a pressão é grande, e o ex-time, a pressão aumenta mais ainda. Mas então o Fluminense jogou melhor os primeiros 15, 20 minutos, depois jogou de igual para igual, do 21º minuto até o 21º minuto do segundo tempo, de igual para igual. Aí assim, o Flamengo, a partir dos entre os 20 e os 25 minutos do segundo tempo, o time do Cruzeiro começou a crescer e o nosso time começou a cansar e começou a recuar. Aí eles pressionaram. Mas aí a gente vai para uma coisa que é gelada. Quando eu falo do SofaScore, nego fica puto, mas adora falar de assistência, adora falar de passe decisivo, adora falar de um monte de babaquice. Que vem da onde? Do scout. O que o SofaScore faz? Scout. Mas eu não estou falando do scout do SofaScore, não. Estou falando do scout, por exemplo, do Globo. Quando você está vendo o jogo ao vivo, quando você está vendo o jogo acompanhando pelo Globo.com, o jogo, você vai lá em estatísticas, você vê. Aí você vai ver que a posse de bola do Fluminense, depois que terminou o jogo, foi 53-47 pra gente. Nós chutamos 7 bolas e eles chutaram 7 bolas. Nós chutamos uma na trave e eles uma na trave. Nós chutamos 3 dentro do gol e eles chutaram 3 dentro do gol. Isso é estatística que está no Globo. Então foi um jogo muito igual. Um jogo que o Fluminense se superou. Jogou muito. E só não foi desigual porque aquele jogador do Cruzeiro que estava jogando com um uniforme diferente deixou de expulsar 2 jogadores do Cruzeiro. Aí nego vai falar, tá chorando? Não estou chorando. É a regra, pô. Por qualquer coisa que você dá um tapa sem querer na cara de um sujeito é cartão amarelo. Cartão amarelo, pá. Mesmo que você protegeu a bola, cartão amarelo. O cara deu uma cacetada, foi sem querer, não estou discutindo se foi por querer ou sem querer. E foi uma senhora de uma cotovelada que sangrou, estourou o rosto do Bernal. A torcida do Cruzeiro, não, mas ele estava querendo agarrar, ele também tinha que levar um cartão amarelo. Não, tá bom, e vamos falar daquele bundão que é do Flamengo, que deu uma puxada de camisa, ele já tinha um amarelo. Para que é aquilo ali? Porra, o Cruzeiro jogou 11 contra 11 porque o juiz deixou. Sendo que o Matheus Pereira seria no primeiro tempo. Então, porque como é que se fala? O Matheus Pereira não fez. Mas o Matheus Pereira não fez porque ele não fez. Mas aquilo ali é cartão amarelo sempre. Não estou falando de ser expulso, não. Mas ele já tinha um e ia ser expulso. Ué, dane-se. Não é para cartão amarelo? O tal do Fabrício Bruno, puxou, esticou, só faltou rasgar a camisa. Foi ridículo.
Não era para cartão amarelo aquilo? O mesmo juiz que deu um gol do Fluminense depois anulou um gol que não teve nada no gol, anulou o gol contra o Mirassol, que ontem venceu o Palmeiras. E o Mirassol, volto a falar aqui agora, falei isso quando o Mirassol ganhou da gente, uma falha nossa no final do jogo, e roubados. Falei agora, no comentário que eu estava com o meu neto, o último vídeo meu, que eu vim do Maracanã, fiz um vídeo com o meu neto. O Mirassol é uma merda. Falando sério. Agora sim, ficou impossível de chegar ao G4. Se ele perde ontem era uma coisa, agora não. Ele já está com 59 pontos, ele está no G4, não vai a lugar nenhum na Libertadores. É um time feito de refugos, que joga certinho e que está ajudando a sorte. Ontem, com 1 minuto, fez um gol. Aí levou um gol, aliás, o gol do Vitor Roque foi um golaço. Quando vai terminar o primeiro tempo, faz um gol, faz 2-1. Aí depois aguentou o tranco. E jogar naquele campinho deles é mais fácil, né? Eles já conhecem, já sabem tudo que tem que fazer. Então eu acho que a rodada ontem foi ótima para o Fluminense, mas o Mirassol é um time fraco, bem fraco. Mas o Fluminense conseguiu um grande resultado. E esse juiz, como eu falei, contra o Mirassol ele já operou a gente, ontem operou de novo. Eu duvido se aquele tapão que o cara, aquela cotovelada que fosse o Bernal que tivesse dado no Matheus Pereira, ele estava expulso na mesma hora. É uma coisa impressionante. O nome disso é alterar o resultado. O nome disso é alterar o resultado. Agora, independente desses lances que acontecem sempre, principalmente com o Fluminense ontem jogou bem. Foi jogar fora de casa contra o terceiro colocado do campeonato, um time que a torcida está vibrando, está acreditando que pode chegar a uma Copa do Brasil, realmente pode. É um time que já está classificado para a Libertadores, e o Fluminense foi lá e encarou de igual para igual, como se estivesse jogando no Maracanã. Aliás, o jogo aqui no Maracanã contra o Cruzeiro deu uma sorte fabulosa, em 2 lances ganhou o jogo. E depois levou um sufoco, estava levando um sufoco e depois levou um sufoco o resto do jogo inteiro. O Fluminense não conseguiu fazer um gol. Teve competência de não levar um gol. Mas não jogou nada. Fez 2 gols em 2 falhas do Fluminense. A falha do Fluminense é uma coisa também corriqueira. Mas ontem foi isso. Acho que o time fez uma apresentação boa. E ontem também teve um lance interessante. Eu fui chamado de burro no Twitter. Burro porque eu fiz um comentário com um grande youtuber, fiz pra ele. Ele fala assim, para de cornetar, porra. O Zubeldia, apesar de tudo que estão falando, de estão enchendo o saco, a torcida do Fluminense às vezes toda a torcida é assim. Mas a torcida do Fluminense às vezes ela extrapola. Também não estou preocupado com as outras torcidas, estou preocupado com a torcida que torce para o mesmo time que eu. O Zubeldia, apesar de tudo, ele joga com um time que, se fizer uma enquete, pegar 10 mil tricolores e falar assim, qual é o time que vai ser escalado é o que ele coloca. É claro, vão aparecer alguém que vai colocar isso ou aquele, mas quando você fizer o fechamento da pesquisa, da enquete, qual time que vai ser titular? É esse que ele está jogando. É isso aí. Com o Martinelli. O Martinelli no lugar do Bernal. Aí, mas não aceito o Everaldo, pode ser o Cano. Tudo bem. Pode ser o JK, pode ser um terceiro, um quarto que ainda não foi contratado, tinha que contratar um, tudo bem. Mas o time vai ser exatamente esse que a gente tá jogando. E esse camarada, quando a gente para para ver como é que está o Fluminense da 25ª, quando a gente pega o Fluminense da 25ª rodada para cá, só existe um treinador com desempenho melhor que o do Zubeldia. Abel Ferreira. O próprio Felipe Luiz está abaixo dele. Pouquinha coisa. Ele está com 61%, o Felipe Luiz acho que está com quase 60%. E se o Fluminense tivesse vencido o Mirassol, ou empatado com o Mirassol e vencido o Sport, foram 2 jogos que nós entregamos no final do jogo, o cara teria o melhor desempenho junto com o Abel Ferreira. Mas esse cara,
Ah, porque ele é paneleiro. Ele não é paneleiro, pô. Você tem que ser muito bobo para ficar enchendo o saco com isso. O cara tem um time e existem algumas regras que tem que ser cumpridas. O Soteldo tem que jogar, pô. O Fluminense tem que se desfazer do Soteldo. Eu acho que, por exemplo, o Soteldo ontem não entrou mal. Eu já falei isso no último vídeo. Quando você bota Riquelme, Serna, Canóbio, Santi Moreno, Lavega e Soteldo, são 6. Tirando esse negócio de raiva, de raivinhas, né? O Soteldo é o melhor de todos. Agora, você gosta dele? Não, eu não gosto. Eu fui contra. Eu fui contra. É só ver os vídeos do Mundial, quando ele chegou, falou assim, chegou o anão de Jardim, vai ficar lá em cima que nem um manequim, lá em General Severiano, fazendo xixizinho. Eu fui contra, totalmente contra. Agora, o fato de eu ser contra não quer dizer que eu sou cego. O cara joga mais bola que todos os outros 5. Então ele tem que ser mais usado. Por quê? Porque o Fluminense tem que se desfazer dele. Como é que vai se desfazer se o cara não jogar e não aparecer algum cara para tentar levar? E está sendo pouco usado. Contra o Vasco ele foi o melhor dos 4 que jogaram pelo lado. Ontem não jogou mal, foi um espetáculo? Não, está longe de ser espetáculo. O cara só vai ser um espetáculo se começar a jogar muito. Ou se entrar num daqueles dias que ele pensa em fazer, faz o triplo, sem querer. E dá tudo certo. Mas o camarada me chamou porque é paneleiro. Não tem nada de paneleiro. O cara armou um time, fez uma coisa que o Renato não fazia, tirou um volante, colocou um meio de criação. Joga no 4-3-3. Quando tem que defender, ele enfia o Bernal. Qual é o problema? O que está errado aí? Nada. Aí eu coloquei, olha, o cara é o segundo colocado em desempenho. Quando o Renato estava no Fluminense, ele estava com 40, se não me engano, 48% de aproveitamento. O cara está com 61%. O cara pegou o time ali brigando pelo 10º lugar, hoje está brigando pelo G5. Está a 2 pontos do G5. Isso, e se tivesse um desempenho melhor, ele não entregasse os jogos, aí não é ele que entrega, é o time. Não é ele que falha, que ele dá um passe errado e leva um gol bobo. Se tivesse feito, o Fluminense já estaria no G5. Estaria até com condição de brigar pelo G4. Então tem que parar com esse negócio, pô. O cara está fazendo o trabalho dele. Quando ele começar a fazer que nem o Renato, eu sair de 61% para 50%, aí desce a mamona, desce a ripa. Agora, porque a torcida quer, tem que botar o Júlio Fidelis. Eu também acho que o Júlio Fidelis, Davi Schwindt, Doman, Wallace Davi, Matheus Reis, outros. O Hélio Natan não. O Hélio Natan tem 18 anos. Vai fazer 18 anos, não é para entrar em time agora. Deixa ele emagrecer um pouco e jogar onde tem que jogar. Kelvin e Kevin Samuel, esquece. São 2 centroavantes muito baixos e sem bola para ser titular, para se jogar nem para ser reserva. Nem para ser reserva. Então, pô, tem gente de bola com orgulho para subir, mas o orgulho no ano que vem ainda ele tem 19, ano que vem ele vai ter 19 anos, quer dizer, tem que ir com calma, subindo esses caras devagar e se desfazendo desses gigantes, dessa pessoal da panela que está lá. Eu acho que o Fluminense tinha que chamar. O Guga foi uma obrigação de reserva. O Guga não tem nada a ver com o Zubeldia. O Guga foi renovado por 4 anos por pressão do André Cury em cima do Mário Bittencourt, porque o Fluminense deve dever dinheiro para esse André Cury pra cacete, para poder renovar com o Riquelme. Thiago Santos vai mesmo. Então não tem que começar a se desfazer desses caras. Nem que o Fluminense pague metade do salário. O Fluminense tem que pagar. Quer levar o Thiago Santos? Pô, ele está ganhando aqui X mil reais por mês. Pô, é muito caro para mim. Tudo bem, eu pago metade. Pronto. Mais um ano pagando metade. Depois mas você já liberou tua folha em metade do salário dele, porque a outra metade você vai pagar, mas o cara já está livre para subir com um cara que custa 1/5 do que ele gasta, do que ele custa. A mesma coisa para o Guga. O Guga tem 4 anos de contrato, tudo bem. Olha, vocês levam os primeiros 2 anos, a gente paga. Por quê? Porque eu preciso subir com o Fidelis. O Renê vai embora. Ontem ele jogou bem. Porra, dane-se. Vai buscar outro. Aliás, ontem saiu uma notícia, eu li. Eu não vi a coletiva do Zubeldia, mas saiu ali em algum lugar que o Zubeldia falou que está preparando o Lavega para ser lateral esquerdo. Não sei se isso procede, mas eu li. Se é verdade, mostra uma coisa que a gente sabe. O René é uma merda. Vocês já repararam que o René não acerta um lateral? Nunca repararam? Ele pega a bola, fica meia hora e bate errado, o cara toma.
Ele bate na cabeça do outro cara. Aí você vai ver o time pega a bola, bate rápido. Não interessa, bate rápido, que é pra bola continuar com a gente. Então o René é um jogador fraco, entregador, então tem que sair. O Fuentes não é para mim o Fuentes é melhor do que o René, mas não é aquele jogador que a gente precisa. A gente precisa de um melhor. Então de repente o Zubeldia está vendo no Lavega uma possibilidade de ter um lateral esquerdo melhor. Se isso for verdade, estou falando uma coisa que eu li que ele falou isso, que ele, Zubeldia, falou isso. De qualquer maneira o Lima não pode entrar. Quem tem que entrar é o Lescano no lugar do Lúcio. E o Ganso vai voltar agora, mas o Ganso, eu vou voltar a falar o que eu já falei mais 5 vezes. O Ganso, devido ao problema que ele tem, o Ganso hoje não consegue fisicamente, o Ganso nunca se comparou com ninguém em explosão muscular no time do Fluminense. A explosão dele é um traque. Pá, pá. Não é aquele cara que disputa uma bola, sai correndo, divide, cai, levanta, não é, ele nunca foi isso. Mas agora ele não consegue ser o Ganso que era 2 anos atrás. Estou falando fisicamente, que a bola e a cabeça dele, essa ele não perde. Mas eu acho que o corpo já não responde mais à cabeça. O que também é uma coisa normal. E também é o medo. Ao medo que ele tem. Então eu não conto mais com o Ganso. O Ganso acho que pode jogar bem uma ou outra partida. De repente joga ele e o Lúcio, dá certo. Dependendo do adversário. Mas então quem tem que ser o reserva do coisa é o Lescano. Ah, mas o Lescano não tá. Não, o Lescano não tá prova, não. O Lescano tem coisa. O Lescano tem alguma coisa muito podre com o Lescano. Mas não é com o Lescano, é com a contratação do Lescano e com políticas dentro do clube. Eu volto a falar. Aquela publicação suíça, de um instituto suíço que analisa o futebol, eles colocaram em 23 que o Cauã Elias, que está fazendo gol pra cacete, era um dos 3 melhores a ser observado na posição que ele joga. Colocou também na época ele falou do João Pedro. Falou do Kaique, que está no Bahia. Eles erraram no Kaique. Falaram do Hendrick. O Hendrick agora é a terceiro reserva do Real Madrid. Tá, desiste quem lê o Twitter e acompanha o Fabrício, o Ben Jacobs e o Fabrício, esqueci o sobrenome dele. São os 2 caras que acompanham transferência de jogador, de treinador. O cara tá falando, o Hendrick aceita tudo para ir jogar no Lyon. Porque não deu certo. O cara que foi a maior venda do futebol brasileiro. A maior venda do futebol brasileiro, o Hendrick. Terceiro reserva do Real Madrid. Então o cara está querendo já ir para jogar. Mas ele foi escolhido, né, por essa publicação, junto com o Cauã, na posição dele, espetacular. Agora, ano passado, um dos caras que foi escolhido, um dos 3 melhores do mundo, é o Lescano, pô. O Lescano não sabe jogar. Peraí, que não sabe jogar, ele pode não dar certo. Mas mostrou vários vídeos dele. O cara não foi escolhido. O cara foi convocado para a seleção paraguaia nas Olimpíadas, sendo reserva do Fluminense. Então tem algo de podre entre o Fluminense, política, o Lescano. O Lescano só treina. E o Santi Moreno, saiu uma notícia essa semana que o cara tá entrando em depressão. Porque o cara veio sozinho, o cara não é casado, não tem namorada. Aí o serviço de psicologia do Fluminense está trabalhando com ele. Pô, não era pro Fluminense, já que pagam o apartamento dele, onde ele vai morar, deve ser num bairro muito bom, Barra da Tijuca, mora na Barra. Não é para falar assim, ô Santi, traz uma namorada, traz o seu irmão, seu primo, sua mãe, quem for que puder vir para ficar com você. Ah, porque o cara não sai. O cara não vai sair, porra. O cara mora no Rio de Janeiro. Se morasse em São Paulo seria a mesma coisa. Aí o cara abre a internet, tiroteio, ele não se localiza onde é que essa porra está acontecendo. Tiroteio, fecharam a linha amarela ele conhece. O cara fica apavorado. O cara não tem chance, começa a cair no treino, mesmo o que ele pode oferecer, ele já começa a não oferecer, começa a ficar em depressão. Porra, o Fluminense tinha que ter trazido o cara. É um datasheet quando o cara chega. Quando o cara entra, quando você vai comprar alguma coisa ou vai despachar alguma coisa numa empresa, você preenche um datasheet, como se fala em português.
É uma folha de dados. Vem cá, você tem namorada? Tem isso, tem aquilo? Tem contusões? Vai ver a parte técnica, a parte física, a parte pessoal dele. Você tem namorada? Está vivendo com ela? Não. Acho bom você trazer alguém para ficar aqui com você. E se eu ficar com você vai ser esquisito. Pronto. O cara se sente mais à vontade. Você viu o La Vega? Tem a namorada dele. O Bernal, não sei se ele é casado, mas tem a menina dele. Tá sempre saindo foto com ela. Então, pô, o cara tem alguém. Agora o cara tá sozinho. Vai fazer o que? Não faz. Mas é isso, acho que o jogo de ontem o Fluminense foi muito bem. Acho que o Fluminense agora vai dar mais 2 ou 3 dias de descanso, porque precisa dar realmente. Depois faz um período de treino com 2 ou 3 treinos, que é muito maior do que treinar um e jogar. Não vamos encarar o Flamengo. É um time que eu acho que a gente vai vencer. Acho que a gente vai vencer. O que eu acho ótimo, porque a porra do Palmeiras me perde ontem pro Mirassol. Aquele time ridículo. Então, a gente vai ajudar o Palmeiras. Depois a gente fode com o Palmeiras também. Ganha o Palmeiras lá no Allianz. Aí esse vai ser difícil. Mas o jogo que eu acho mais difícil é contra o Grêmio. Teoricamente é o mais fácil, né? Mas para mim é o mais difícil. Porque tem uma tradição de jogos do Fluminense serem jogos difíceis. Quando a gente consegue fazer 5 gols no Grêmio, eles fazem 4 na gente. A gente faz 4, eles fazem 3 na gente. Que é sempre, não existe aquela goleada de 4-0. O Fluminense fez 5 gols. Sabe quanto é que foi o jogo? 5-4. O Fluminense fez 3 gols. Quanto é que foi o jogo? 3-2. Pode reparar. O jogo contra o Grêmio é sempre assim, cara. Quando a gente ganha. Porque o normal é a gente empatar ou perder. Independente de onde eles estejam. Então, onde eles estejam na tabela. Então esse para mim é um jogo chato, difícil. Contra o Palmeiras poderia ser um jogo fácil se ele tivesse vencido ontem, a gente vencesse o Flamengo no próximo jogo. Abriria 6 pontos, faltando 2 jogos, o Palmeiras não ia entrar com aquela pega. Mesma coisa o São Paulo. Vamos pegar o São Paulo aqui. Próximo jogo do São Paulo é um jogo difícil. Se o São Paulo perde e a gente ganha do Flamengo, o jogo contra o São Paulo é um jogo que é um jogo mais ou menos tranquilo. Os caras não vão entrar, olha. Vamos brigar pelo G7, o G7 está longe pra cacete. Vai ser bom. Se o São Paulo perder a próxima, a gente ganhar, e Botafogo, todo mundo marcar pontos e o São Paulo ficar, tá faltando 4 jogos, a gente está 12 pontos atrás. Adeus. Quando fizer assim, a gente ganhar os 3 jogos que faltam, a gente ainda perde no número de vitórias. Tem essa merda também, pô. Mas é isso, acho que ontem o Fluminense, o Fábio foi excelente. Samuel Xavier. Vou voltar aqui, eu sou um cara que ando em zigue-zague, vou lá, volto aqui, vou lá, volto aqui. Ele estava falando, o pessoal quer voltar aqui para as coisas de contratação, eu acho que o Davi Schwindt tem que jogar, nem quer botar o Fidel já titular. Olha, o Samuel Xavier é um dos 3 melhores laterais direitos do Campeonato Brasileiro. Se ele jogou, falar de novo, já falei isso nos últimos vídeos sempre. Se ele jogasse com aquela camisa vermelha e preta, ele estava na seleção brasileira. O Emerson Royal, que é eu fico imaginando se o Fluminense tivesse contratado o Emerson Royal. Imagina que a gente não tivesse nem Fidelis, só tivesse o Guga. A gente contratou o Emerson Royal. Eu fico imaginando a torcida do Fluminense. O que ela estaria falando? Por que contratou esse bago? Olha o scout, que merda de scout. Isso que estaria falando. Mas o Flamengo contratou, o cara foi para a seleção brasileira. O cara é uma merda perto do que o Samuel Xavier vem jogando hoje em dia. Mas o Fidelis tem que barrar, inclusive. Não tem que barrar porra nenhuma. O Fidelis vive de 1 jogo e meio. É que nem o Davi Schwindt. Jogou o Campeonato Carioca, jogou agora 2, 3 jogos. Porra, o Davi Schwindt tem que entrar no time. É assim que começa. A não ser que eles sejam fora de série. E fora de série no Fluminense, quem teve? Vou falar quem teve no Fluminense desde que eu nasci. Desde que eu acompanho o Fluminense no Maracanã. Desde 1962. Fora de série o Fluminense teve. Lene, porque o Lene, quando saiu do Fluminense e foi para o Palmeiras, ele saiu com 17 anos de idade, jogando pra cacete, fazendo cada golaço, jogando num time com o Petkovic de titular. Ele era titular com o Petkovic. Lene, aí chegou no Palmeiras e se machucou e acabou a carreira dele. Marcelo chegou, explodiu. Foi para o Real Madrid com 18 anos, explodiu. Chegou na seleção brasileira no primeiro jogo, explodiu.
Marcelo. Quem mais? Luiz Henrique. Quem mais? Edinho. Edinho está no mesmo nível, porque a época é diferente, não tinha internet, não tinha nada disso, mas em termos de bola, o Edinho está no mesmo nível do Marcelo. Numa época que defesa não era uma coisa boa no Brasil. O Brasil só saía do Brasil atacante e meio de campo. Saiu um defensor do Brasil para jogar fora do Brasil, o cara tinha que ser bom pra cacete, o Edinho saiu. Então esses caras entraram, o Edinho entrou na máquina, pô. Tinha Rivelino, tinha Gil, tinha Dirceuzinho, tinha Paulo César Caju, é uma seleção brasileira. Aí Edinho chegou, com licença, eu sou titular. O cara era tão bom que ele era quarto zagueiro e foi convocado para jogar a primeira Copa do Mundo como lateral esquerdo. Em 82 ele era para ser titular, mas o Tele que botou o tal do Luizinho, que era muito bom no Atlético Mineiro, na seleção era uma merda. Então foram esses caras que entraram e ficaram. Os outros vem jogando devagar, entra, dá certo, não dá certo, vende. Então a torcida do Fluminense quer colocar os caras de qualquer maneira. Não é assim. Nós não temos hoje nenhum jogador cracaço para dar uma de Lene, quando só para vocês terem uma ideia, quem tem da minha idade ou tem seus 45 anos sabe. O Lene, o Palmeiras estava brigando com o Fluminense para tomar o Thiago Neves do Fluminense, porque tinha um problema de contrato, ele tinha comprado, o Fluminense tinha comprado, tinha uma confusão. Aí o Fluminense falou assim, eu dou o Lene. Aí o Palmeiras falou assim, aceito. Aí tirou a ação totalmente, o Fluminense foi com o Thiago Neves e eles levaram o Lene. E o Lene se machucou. Mesma coisa aconteceu com o Delay. O Delay saiu do Fluminense depois de 84, 85, 83, 85, 88, ele foi pro Palmeiras. O Delay é um craque, cracaço. O Delay, se estivesse hoje no time do Fluminense, olha, seleção é o Delay mais 10 na seleção. O Delay teve um problema em São Paulo de um acidente. Eu não sei se teve vítima, eu não sei o que houve. Eu sei que teve um acidente, teve vítima. Aí a bola dele acabou. A cabeça dele não ficou legal. Então, acho que a gente tem que ver, vamos subir o Wagner, vamos subir o Doma. O Doma, para mim, tem tudo para ser um jogadoraço. E aí, se vender o Martinelli, você tem o Doma. Mas muito parecido. Bom jogador pra caramba. Você pode ter o Wagner no lugar do Lima. Muito, na minha opinião, mais jogador que o Lima. Tem tudo para ser mais jogador, porque ele tem 20 anos, ele estoura o sub-20 agora, tem 1,87 m, é um cara que pode pegar um pouquinho, só pegar um pouquinho de massa, não é muito não, senão ele vai ficar até pesado. É um cara que pode subir. O Wesley Natan tem que ser preparado, esse Matheus Reis tem que ter chance, porque o cara está treinando há 3 meses, cara. Por que o cara não tem uma chancezinha? A gente vê o cara jogar. O cara era considerado uma das joias do Fluminense. Treinava com o Fernando Diniz e nunca teve chance. Então, mas tem que ser devagar. Agora, para esses caras entrarem e a base começar a jogar, você tem que tirar esses caras que tiveram contratos estendidos. O único contrato estendido que foi ótimo foi o do Samuel Xavier. O resto tudo foi porcaria. Falou, gente, agora é descansar. Eu depois vou fazer um vídeo sobre Ademar Arraes. Na quarta-feira eu estava lá no Maracanã, vi o Ademar Arraes, até me mostraram. Vou falar com um vídeo sobre ele. E depois vou falar, mas vou deixar um vídeo gravado, porque eu vou para o Rio amanhã, vou ficar a semana inteira no Rio, então eu vou gravar amanhã um vídeo, vou deixar para ser colocado na quarta-feira. Aí quando eu voltar para aqui, para Guapi, eu gravo outro vídeo. Vou gravar um vídeo sobre o Arraes. Falou? Saudações tricolores, boa semana, e que o Flusão continue vencendo para poder chegar no G5 e garantir a vaga direta na Libertadores, e isso aí também cria um ambiente gostoso no Fluminense para jogar a semifinal com os Vasco e vencer.